A graça e a paz do Senhor, queridos. Muito boa noite para você que está reunido hoje, nesta noite, para cultuar ao Senhor, para agradecer por mais essa Páscoa, que nós possamos aí sermos agradecidos. E vamos já, de antemão, compartilhar aí a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Êxodo capítulo 12, de 1 a 28. Vai ser o texto base para a nossa reflexão essa noite. Êxodo 12, de 1 a 28. O texto narra a preparação da Páscoa do Senhor, quando os israelitas, os hebreus, ainda eram escravos no Egito e estavam se preparando para a libertação que o Senhor havia prometido a esse povo. O texto diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com as suas entranhas. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei, por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, pois naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra.
nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ácidos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porque quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará pela porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai o estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos o disserem, que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Amém. O Senhor esteja abençoando a sua casa, assim como abençoou a casa aí daqueles irmãos naquela noite de Páscoa. Interessante, queridos, que a Páscoa descrita nesse texto de Êxodo, ela é bem diferente das celebrações de Páscoa que nós vemos as pessoas no dia a dia celebrarem nos últimos tempos. Mas, assim como nesse texto de Hebreus, nós nos encontramos em uma situação semelhante. Confinados em nossas casas, temerosos pela passagem do anjo da morte, e também, de igual forma, confiantes no livramento que vem do Senhor. E tem vários detalhes nesse texto, e muitas vezes passam desapercebidos por algumas pessoas, principalmente aquelas que não têm o hábito de examinar com profundidade as Escrituras. Eu queria que você se atentasse para esses detalhes. São detalhes que falam do plano da salvação do nosso Deus, são detalhes que estão ali não por acaso, mas estão ali para apontar para o plano da salvação e para a salvação que o nosso Deus nos trará. O mês da Páscoa é o principal para os judeus. É o primeiro mês, como é escrito ali naquele texto, e Deus disse a Moisés que esse seria perpetuamente o primeiro mês aí do calendário judaico. Então, o ano dos judeus começa com a celebração da Páscoa. E a importância que nós vemos nessa mudança se dá exatamente porque Deus tem o intuito de lembrar ao povo coisas importantes na trajetória espiritual daquele povo, através de festas. Essas festas lembram ritos, lembram passagens, né? E a gente sabe que há muito tempo atrás os patriarcas ensinavam seus filhos através da tradição oral, da contação de histórias, para manter vivo na lembrança os fatos importantes para a vida dos seus filhos, para prepará-los para a vida. E da mesma forma, o nosso Pai Celeste passa a adotar também essa estratégia em histórias, em formas de festas, para manter viva na memória dos seus filhos fatos importantes relacionados com a sua vida espiritual. A Páscoa é a primeira festa a ser lembrada pelo povo de Deus, porque ela marca a libertação de um mundo de escravidão, um mundo de sofrimento, de injustiça, que aquele povo passava exatamente no Egito. Ali era muito sofrimento, era muita dor, fome, a escravidão, a ausência de fartura de muitas coisas. E através dessa festa que foi instituída, a Páscoa, o Senhor lembrava o sacrifício do Cordeiro, do preço que
que era cobrado pela morte, da expiação do pecado, da quitação de dívidas, do recomeço de uma vida nova, uma vida em dependência e esperança em Deus. Eu queria te perguntar, querido, talvez você conheça pessoas assim, quantas pessoas vivem hoje como escravas do pecado? Um sistema mundano que escraviza, que oprime, onde impera a injustiça e falta de esperança para as pessoas. Quantas pessoas você conhece assim? Talvez muitas, eu conheço muitas. E se a gente fosse numerar, a gente teria um número significativo. Jesus é reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. E esse mesmo João, quando escreve a revelação do Apocalipse, no capítulo 5, verso 6, ele retrata o Cordeiro também com uma outra perspectiva. Ele diz o seguinte: então vi um Cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Parecia que o Cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Irmãos, o número 7 da simbologia judaica significa totalidade, plenitude. É um número simbólico. E João descreve claramente, aqui nesse verso, a consumação do sacrifício do Cordeiro. E que esse Cordeiro, após o sacrifício, enviaria o seu Espírito ao mundo inteiro, para que as pessoas pudessem ter esperança, pudessem ter fé e salvação. O Espírito Santo seria a consumação dessa comunhão iniciada na Páscoa. E a totalidade do número 7, 7 chifres. O chifre ele tem aí um significado de poder. Então ele tem todo o poder. Esse Cordeiro tem todo o poder. Há muito tempo a Páscoa ela tem sido negligenciada no meio ocidental. A Páscoa passou a ser uma data comercial, assim como o Natal. Pessoas correm desesperadamente de um lugar para outro para ver se encontram ovos de Páscoa, chocolate para seus filhos e não se preocupam em contar a verdadeira história da Páscoa. Eu não quero aqui, meu irmão, minha irmã, te censurar se você comprou um ovo de chocolate do seu pequenino. Chocolate é bom, é gostoso, faz bem para a saúde, desde com moderação. Mas a intenção da Páscoa é outra, é uma reflexão, de olharmos para dentro de nós, de enxergarmos o quanto nós precisamos ser libertos de coisas que nos escravizam. Jesus já pagou um preço como sacrifício perfeito, e nós precisamos ter uma disposição mental ao arrependimento, de lembrarmos o quanto o mundo procura meios para nos oprimir, para nos escravizar, e que você não tem mais necessidade de ser escravo. Você não precisa ser escravo do pecado. Porque a sua alegria, a sua satisfação não está mais nas coisas daqui, mas a sua alegria e a sua satisfação está no Senhor. Quando o povo de Israel celebrou a Páscoa do Egito, eles comeram pães ázimos e ervas amargas. Não era algo gostoso de se comer. Mas a intenção aqui era puramente pedagógica, a intenção de Deus. Ao instituir esse costume, ele estava mostrando que assim como o pão era sem fermento, eles deveriam viver a sua vida dia a dia se consagrando e se afastando do pecado, que era simbolizado pelo fermento. Por isso, o texto diz que aquele que comesse pão com fermento naqueles dias seria afastado do povo de Israel. Assim como nós comemos pão
todos os dias, e essa é a oração do Senhor que Ele nos ensinou, né? Pai nosso, dai-nos o pão de cada dia. Esse deveria ser sem fermento, para lembrarmos do nosso compromisso de nos consagrarmos diariamente ao Senhor. 7 dias, plenitude, simbólico. Não é simplesmente 7, significa sempre, infinito. Ter uma vida de sinceridade, sem se esconder de Deus, por vergonha dos seus pecados, assim como Adão e Eva fizeram no Éden. Isso só é possível hoje graças à propiciação pelo pecado oferecida através do sangue do Cordeiro. Pão asmo ou pão asmo mostra que nós devemos buscar dia após dia uma vida de santidade, sem contaminação do fermento do pecado do mundo nas nossas vidas. Ele deveria ser comido por 7 dias antes do Cordeiro e juntamente com a refeição do Cordeiro. Novamente, número 7, totalidade. Nós devemos observar o princípio de consagração todos os dias. Nós não temos que nos consagrar um dia ou outro, ou julgarmos um dia ou outro especial para nos consagrarmos. Mas Deus nos convida a nos consagrarmos, a nos santificarmos todos os dias. Continuar comendo pão com fermento ou continuar pecando todos os dias. Significa que essa pessoa vai ser cortada do meio do povo santo, porque não entendeu o valor do sacrifício do Cordeiro pela sua vida. Quando nós entendemos o sacrifício do Cordeiro pascal, é para libertar dos grilhões do pecado usado por Satanás para nos aprisionar, nós descobrimos que somos então livres e que não somos mais cidadãos desse mundo, mas embaixadores de um reino diferente, do reino de Deus aqui na terra. Nossa vida deve ser santa, devemos ser santos, como santo é o nosso Pai Celeste. Ele nos proclama isso. E as ervas amargas servem para nos lembrar que, assim como os israelitas tinham dor e sofrimento no Egito, nós também só encontraremos as mesmas coisas nesse mundo. O mundo é só dor e sofrimento. O Egito aqui é usado como uma metáfora para o mundo, e Faraó como senhor do mundo, ou seja, Satanás. O sangue de Jesus Cristo é a Páscoa, ou seja, no original Pessah, que significa passagem. Interessante, queridos, que o sangue do Cordeiro deveria ser passado nos portais das casas. E portal é lugar de passagem. O sangue também estava recolhido em uma bacia, de onde se passava um ramo de isopo para ser aspergido sobre os umbrais das portas. Mais à frente, nós vemos que Deus instituiu ali os tabernáculos, né? Ordenou que se construísse um tabernáculo e deu ordens expressivas, específicas sobre os utensílios que deveriam ser usados no tabernáculo. E nós vemos que dentre esses utensílios havia uma bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de oferecer serviço no tabernáculo. Isso já estava prefigurando claramente que o sangue que estava naquela bacia, junto com o povo no Egito, e que aquele sangue simbolizava o sangue de Jesus, serviria para a purificação dos nossos pecados. O ramo de isopo, que prefigurava também o galho que foi usado também por Moisés para tornar águas amargas em água potável,
e também em que foi oferecido ao Senhor Jesus na cruz, apontava também para o sacrifício de Cristo. Foi instrumento para que o sangue de Jesus fosse aspergido por sobre a terra. Apontava para a cruz. A cruz foi instrumento para que o sangue fosse aspergido sobre a terra. Páscoa, portanto, queridos, é tempo de lembrar que fomos escravos do pecado. Fomos escravos do pecado. Que fomos escravos de um sistema mundano que traz sofrimento, que traz amargor para as nossas vidas, mas que nós passamos disso para novidade de vida, para uma vida nova. Ao comerem o cordeiro, aquela refeição que deveria ser feita em família, mostrava a importância da comunhão, de se apoiarem uns dos outros, que todos eles eram participantes do mesmo preço que foi pago para o seu resgate. Você é participante do mesmo preço que foi pago pelo seu resgate, pelo resgate do seu irmão. Interessante, queridos, também que foi ordenado que não se sobrasse nada daquele cordeiro para o dia seguinte, e que se tivesse alguma sobra que deveria ser queimada. A ausência de restos mortais também apontava para a ausência de restos mortais de Jesus, de um corpo, porque ele ressuscitou. Glória a Deus. Amém? Interessante também nós fazermos menção aqui que Deus ordenou aos israelitas a celebração de 3 festas principais: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Espiritualmente, nós passamos pela festa da Páscoa quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados. E através desse sacrifício, através desse sangue, somos purificados dos nossos pecados. O sangue do Cordeiro. E aí nós passamos também, espiritualmente, para uma segunda festa, que é a festa do Pentecostes. O recebimento, a descida do Espírito Santo. Se você foi salvo em Cristo Jesus, tenho certeza que você recebeu o Espírito Santo. É a festa do Pentecostes. E nós estamos aguardando a festa dos tabernáculos. Quando deixaremos de habitar em um tabernáculo terrestre e seremos glorificados junto com o Senhor Jesus nas alturas. Como que você tem celebrado a Páscoa? Como que na sua casa você tem celebrado a Páscoa? Nós nos encontramos num momento singular da nossa vida, na história desse planeta, quando todas as pessoas estão confinadas nos seus lares, temerosas, como eu disse no início dessa mensagem, pelo anjo da morte, por esse coronavírus. Mas a mensagem que a Páscoa traz para a gente, queridos, uma mensagem de esperança. Embora aqueles homens e mulheres estivessem também com medo, temerosos, que é um sentimento humano, eles confiavam no Senhor. E pela fé, eles seguiram o que foi ordenado por Moisés. E foram salvos. O anjo da morte passou e não entrou na casa dos israelitas. Nós possamos ter essa mesma confiança, queridos, entender que Páscoa não é essa Páscoa que o mundo mostra aí fora. E que assim como o povo de Israel no Egito, depois da passagem do anjo da morte, nós entendemos o significado de salvação,
que o Senhor nos trouxe. E por isso nós podemos ter paz. Por isso, mesmo em meio a todo esse momento de apreensão, de medo, que as pessoas se referem por causa desse vírus, dessa pandemia, nós podemos encontrar paz no meio da tempestade. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Amém? Se você crê que Ele vive, você pode crer no amanhã. Você pode ter paz no seu coração. Eu queria que você curvasse a sua fronte nesse momento, para que nós fizéssemos uma breve oração. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa Páscoa, pelo presente grandioso, ó Deus, que nós não temos nem como mensurar o valor da entrega do Teu Filho amado, para que possamos, ó Pai, ter acesso a Teu trono de glória. Te louvamos, ó Deus, pela salvação, por tão grande amor demonstrado aos Teus filhos, ó Pai. Que os Seus filhos, ó Pai, aprendam, ó Pai, cada dia mais a confiar em Ti, ó Deus, a descansar em Ti, a ter paz, ó Pai, sabendo que o Senhor tem controle de todas as coisas, ó Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Por isso nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas, entregamos, ó Pai, esse culto no Teu altar, ó Pai, agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, ó Pai, olhado para os Seus filhos, ó Pai. Nós Te louvamos e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja contemplando a cada um nesse momento está ouvindo, ó Pai, no seu lar, na sua casa, através dessa transmissão, ó Deus. Que o Teu poder, que a Tua graça, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa alcançar a cada um que está ouvindo, ó Pai. E possa estar tirando, ó Pai, todo medo, lançando fora todo medo, porque, meu Deus, o Teu amor lança fora todo medo, Pai. Que a Tua paz possa inundar o coração de cada um deles, ó Pai. E que eles possam dizer, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, que você possa fazer essa reflexão aí nessa mensagem, e possa continuar fazendo aí esse louvor, esse culto, essa adoração aí na sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Fala com o pastor.